Boa tarde. Vamos hoje, né, de conteúdinho em história, né, a vinda da família real para o Brasil. Por que, né, que a família real se mudou de Portugal para o Brasil? O que aconteceu? Então, vejamos aqui, acompanham direitinho contigo. Então, no início do século XIX, como vocês estão vendo aí, imperador da França era chamado de Napoleão Bonaparte. Era imperador da França. E esse imperador, né, na França, ele tinha, o livro até coloca, né, a palavra ambição. Ele tinha uma vontade muito grande de conquistar toda a Europa, de dominar, que a França acabasse que dominasse toda a Europa, todo o mundo, né, na verdade. Então, Napoleão Bonaparte tinha esse pensamento de um dia a França realmente conseguir dominar todo o mundo, não só a Europa. Mas, para isso, era necessário que ele vencesse a Inglaterra. E aí estava muito difícil, porque a Inglaterra naquela época era a sua grande rival. E era a maior potência econômica do mundo na época, né? Quem tinha maior poder econômico era a Inglaterra. E aí ele tinha que fazer o quê, então? Para conseguir mandar no mundo todo se tinha essa potência ainda superior a ele, que era a Inglaterra. Então, para ele atingir esse objetivo dele de se tornar a maior potência econômica do mundo, né? Ele mandar no mundo todo, por exemplo, Napoleão Bonaparte, ele decidiu criar uma série de barreiras comerciais contra a Inglaterra, determinando o fechamento de todos os portos europeus aos produtos ingleses, né? Que, consequentemente, iria destruir a economia inglesa e assim ele iria conseguir realmente se tornar o superior a mandar no mundo todo. Então, veja bem, Napoleão Bonaparte queria mandar, gente, podemos dizer, no mundo todo. E aí, para isso, ele tinha que dominar a Inglaterra, que estava sendo, né, o país, a maior potência econômica do mundo, que estava, né, no patamar. E aí, para isso, o que ele fez? Bloqueou, né, fez essas barreiras, impedindo que as pessoas comercializassem com os ingleses, evitassem de comprar produtos e assim, claro, a Inglaterra iria entrar em decadência. Então, essa imagem aí abaixo, ela representa muito bem isso, o chamado bloqueio continental, que foi isso, essa barreira comercial que Napoleão Bonaparte queria fazer. Então, essa imagem aí, ela representa muito bem isso, o bloqueio continental que foi imposto por Napoleão Bonaparte. Foi ele que criou esse bloqueio, né, proibindo os outros países de comercializar, né, com a Inglaterra. Então, era um bloqueio determinado por ele, né, de todos os portos europeus, aos produtos, né, proibindo de comprar os produtos ingleses, tá bom? Então, o que acontece? Todos os países europeus seriam obrigados a obedecer Napoleão Bonaparte, né, a aderir ao bloqueio continental. Quem não aderisse sofria pena, né, sob pena de sofrer sanções do Império Romano, né? Ia sofrer, né? Portanto, né, Portugal encontrava-se em um sério dilema. Por quê? Portugal ficou muito preocupado sem saber o que fazer, porque ele devia tanto à França quanto, né, à Inglaterra. E o que aconteceu? Portugal ficaria em condições difíceis, né, se ele aderisse ao bloqueio continental. Então, ele não proibiu, não cortou os laços, né, com a Inglaterra. Por quê? Então, vejamos aqui. A Inglaterra era o maior fornecedor de produtos manufaturados consumidos em Portugal. E também o maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras. Então, veja bem, por esse motivo, não houve, né, não foi aderido, né? Portugal não aderiu, porque a sua economia dependia quase completamente da Inglaterra. Então, ele não aderiu ao bloqueio continental. E a Inglaterra também, ela não queria perder seu velho aliado, principalmente porque o Brasil representava um excelente mercado consumidor de seus produtos, claro. Então, Dom João, que ele era príncipe regente de Portugal na época, porque era só príncipe regente, porque a mãe dele havia ficado louca, estava sem condições para administrar, né, Portugal. E aí ele estava só. Então, Dom João, ele cedeu às exigências do imperador francês e manteve o comércio, né, com a Inglaterra, o que levou Napoleão Bonaparte a decidir pela invasão de Portugal. E aí veio, né? Quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, o que acontece?
a família real mudou-se, né, de Portugal para cá, para o Brasil. Por isso o conteúdo é a vinda da família real para o Brasil. Então, essa vinda da família real de Portugal, quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, isso em 29 de novembro de 1807, né? O príncipe regente, que era Dom João, com a sua mãe, havia ficado louco, ele não tinha condição de administrar. Então, ele, com cerca de 10 mil pessoas da corte, embarcaram para cá, para o Brasil. Esse período ficou chamado como transmigração da família real, tá bom? Vieram para cá. E aí, a coroa portuguesa recebeu o apoio aqui da Inglaterra, tá certo? Que os protegeu durante a viagem em troca de algumas condições, claro, né? Então, ao chegar aqui no Brasil, no ano de 1808 já, né? Em Salvador, que eles desembarcaram, na Bahia, a coroa decretou a abertura dos postos brasileiros às nações amigas, no caso, a Inglaterra, e isso significou a liquidação do monopólio, até então exercido por Portugal. Tá certo? Que Portugal antes era só ele que mandava o monopólio, né? E agora não. Quando o Brasil... Quando a família real veio de Portugal, porque Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, então quando eles vieram para cá, que eles chegaram aqui, acabou-se aqui com o Brasil com o nome colônia, ficou o nome Reino Unido de Portugal. Teve essa vantagem, o Brasil perdeu o nome colônia, não era mais colônia de Portugal. O Brasil agora ficou o nome Reino Unido, porque houve essa unificação, tá bom? Então, aí aqui nós temos, logo depois, Dom João, o príncipe regente, como eu já falei várias vezes, ele só estava, por enquanto, substituindo a sua mãe, que havia perdido o juízo, não estava bem de saúde. Então, ele instalou aqui no seu governo, tomando algumas medidas. Quais foram as medidas que Dom João fez aqui? É importante você destacar. Criação do arquivo militar, né? Criação da imprensa régia, né? Da comunicação, do jornal, né? Do Banco do Brasil também, que aqui não tinha. Importante, viu? E de uma fábrica de pólvora e do Jardim Botânico. Então, foram essas coisas que foram surgindo. Depois também a instalação de escolas médias do Museu das Bibliotecas Reais, da Academia Militar, né? Da Academia de Belas Artes, do Arsenal da Marinha, etc. Também teve a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal. Não esqueçam isso. O Brasil perdeu-se o nome aqui de colônia e agora passou-se a receber o nome de Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso aconteceu no ano de 1815. Gostaria que você destacasse. Então, Dom João atuava como príncipe regente, como eu já falei várias vezes, porque a sua mãe, Dona Maria I, que era a rainha, ela estava muito doente. Então, aqui nessa imagem a gente pode estar vendo, né? Reino Unido de Portugal, quando a colônia tornou-se Reino Unido de Portugal, e Algarves, isso em 1815, né? As capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Observe, isso em 1815. E em 1818 morre a rainha, morre Dona Maria, que já estava doente, primeira, e aí o seu filho Dom João foi coroado com o título de Dom João VI. Então, você sabe que naquela época o cargo ele era hereditário, passava de pai para filho. Por isso, foi dessa forma. Então, em 26 de abril, então a situação econômica do Brasil estava extremamente enfraquecida, né? Pela guerra, claro, contra as forças de Napoleão Bonaparte, que havia invadido Portugal. Então, em 26 de abril de 1821, Dom João VI deixou o Brasil, viajou de regresso a Portugal contra a sua vontade e depois de muito protelar seu retorno. Então, quando regressou da Europa, a Europa, Dom João teve seus poderes diminuídos pela Constituição Portuguesa e foi obrigado a se submeter às exigências das cortes, né? No caso, o Parlamento de Lisboa, que de fato passaram a governar Portugal. Então, crianças, esse conteúdo ele tem no nosso livro, na página 202 a página 204. É um conteúdo fácil, de fácil compreensão. Destaque as partezinhas que a tia destacou. Dê novamente uma leitura. E em seguida você faça a atividadezinha bem simples, página 205 a página 207.